Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de número 12, dando sequência às funções oxigenadas. Nós vamos ver a segunda parte dos ácidos carboxílicos, função tão importante no nosso cotidiano. Como nós vimos na aula de número 1, o grupo funcional, o grupo funcional dos ácidos carboxílicos, esse aqui que a gente está vendo aqui, que já está destacado na nossa página inicial. Muito bem, nessa segunda parte nós vamos falar um pouco das aplicações e a presença dos ácidos carboxílicos em algumas moléculas que está presente em uma série de compostos no nosso dia a dia. Para dar início aqui, nós vimos na aula passada com detalhes, a caracterização dessa função, a parte de nomenclatura e alguns exemplos, principalmente os ácidos carboxílicos de cadeia curta. E aqui a gente vai dar sequência. Muito bem, nesse primeiro momento aqui, nós estamos dando destaque aqui em vermelho para o ácido capróico, que é uma nomenclatura usual, também o ácido caprílico e o ácido cáprico. Como o próprio nome, na origem dessa palavra, esses compostos dão origem àquele cheiro característico das cabras, por isso que eles recebem esse nome, que do latim capé, significa cabras. Quem já tomou um leite de cabra, ou então um queijo feito com leite de cabra, ou até mesmo as ovelhas também, tem na constituição da carne do leite fragmentos desses ácidos carboxílicos, que são de cadeias menores em relação aos ácidos graxos que a gente conhece na gordura, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Normalmente, então a gente tem aqui o ácido capróico, ele contém na sua estrutura 6 átomos de carbono, o caprílico tem 8 átomos de carbono e o decanoico 10 átomos de carbono, conforme a nomenclatura sistemática da IUPAC. Esses três aí conferem, dão característica, aquele cheiro característico ao leite, inclusive a carne também chega a ter um pouco fragmentos desses ácidos carboxílicos que dão característica os alimentos feitos com derivados de leite, com leite, os derivados, os alimentos que são produzidos com o leite de cabra, de ovelha também, tá bom? Então, muito bem, o odor acentuado de nossa respiração, nesse item 2 aqui, então, está relacionado com algumas substâncias que, entre elas, também é um ácido carboxílico. E nós destacamos aqui, então a gente está vendo aqui o carbono 1 é o carbono do grupo funcional carboxílico, e a gente observa que no carbono 2 nós temos uma insaturação, no carbono 3 nós temos uma ramificação. Portanto, é um ácido carboxílico com 6 átomos de carbono, é um ácido carboxílico ramificado e insaturado. Então, ele é um dos componentes que dá aquele cheiro forte no odor, causado pelo excesso de suor. Então, é chamado do ácido 3-metil-X2-enóico. Tá? Olha, é importante a gente falar que os ácidos graxos, que constituem as gorduras, então, os ácidos graxos, nós temos os saturados e insaturados, mas não importa, ambos são ácidos carboxílicos, eles recebem esse nome. Normalmente, os ácidos carboxílicos de cadeia longa recebem o nome de ácidos graxos, e uma característica deles é que eles também não são ramificados. Então, os ácidos graxos são ácidos carboxílicos de cadeia longa e não ramificada. E a gente destaca, principalmente aí na medicina, na farmácia, na bioquímica, na nutrição, os ácidos graxos saturados e insaturados, tá bom? Os ácidos carboxílicos de cadeia longa, insaturado, quando tem apenas uma insaturação, aqui, aí alguns deles recebem destaque que constitui principalmente os óleos de soja, óleo de oliva, óleo de milho, Eles são ácidos graxos que vão constituir os óleos, e eles constituem apenas de uma ligação dupla, de uma insaturação. Ele é chamado de ácido oleico, tá bom?
Essa questão de cis não precisa preocupar, dizer que nós vamos ter um capítulo que nós vamos entender isso perfeitamente, que é um capítulo sobre a isomeria geométrica. Mas o que é importante para nós? Uma única insaturação na cadeia carbônica, isso já faz uma diferença muito grande na molécula. Só para vocês terem uma ideia, então, os óleos que constituem, que são extraídos principalmente de sementes de vegetais, eles contêm 18 átomos de carbono na sua molécula, o ácido oleico. Então, observa que esse aqui, ó, esse C18 aqui, com 2 pontinhos aqui e mais o número 1, o que está dizendo? Que a cadeia carbônica tem 18 átomos, né, e uma insaturação. Olha que interessante. Nós temos a gordura de origem animal, estou até chamando de gordura, não estou chamando de óleo, nós vamos compreender por quê. Ela também contém 18 átomos de carbono, tá vendo? 18 átomos de carbono e não tem nenhuma insaturação. O ácido esteárico. O ácido esteárico constitui a gordura de origem animal, tanto a gordura de boi, a gordura de porco, a nossa gordurinha. Enfim, é chamado de ácido esteárico, não tem nenhuma insaturação. Aí a cadeia fica linear, tá vendo a cadeia aqui linear? Né? A cadeia linear. Já uma única insaturação, aí provoca uma curvatura na cadeia carbônica. Isso faz com que diminua a interação intermolecular. Daí o que acontece? Aí, em temperatura ambiente, nós vamos encontrar essas moléculas na forma de óleo, ou seja, no seu estado líquido. Por quê? A interação intermolecular é menor. Essas moléculas, elas, aqui, olha, não ocorre um encaixamento, um empacotamento correto dessas moléculas, gera uma dispersão entre moléculas, o que faz com que diminua a interação intermolecular. Lembrando que a interação é força de Van der Waals, forças de London, tá bom? E aqui também, só que por causa da estrutura linear, acontece como se fosse uma parede de tijolinhos, elas ocorrem um empacotamento, uma proximidade, e ele se encaixa. Daí o que acontece? O ponto de ebulição das gorduras é muito maior e aí faz com que no estado, em temperatura ambiente, ela se encontre no estado sólido, diferente dos óleos vegetais, tá vendo? E é muito mais difícil metabolizar a gordura do que os óleos, tá bom? Muito bem, isso é só uma propriedade física que vale a pena destacar. Já o ácido elaítico é que a gente chama de gordura trans, né? Quando a gente tem o óleo na sua obtenção natural, ele se encontra no estado, na sua forma cis. Então, em temperaturas muito elevadas, essa ligação dupla, ela de cis, ela pode ficar trans. Então, por que a gordura trans é tão indesejada? Né? Então, a gente tem que ter uma dieta que seja isenta de gordura trans. Porque, na verdade, a gordura trans, está vendo a geometria? Em termos de geometria espacial, ela é muito parecida com o quê? Com a gordura saturada. Então, o ácido elaítico, ele, em termos, né, tridimensionais, ele obedece muito o ácido esteárico. Então, passa a ser indesejado. Certinho? Então, aqui, o que é importante para nós? As gorduras de origem animal é rico em ácido esteárico, cadeia linear, cadeia saturada. Os óleos vegetais, eles são ricos e aqui em cadeias insaturadas, tá bom? Então, por isso que ele se encontra na forma de óleo em temperatura ambiente, tá bom? Muito bem, aqui a gente tem outros ácidos graxos insaturados, importante aí na dieta, importante, né, que tem atividade biológica muito importante. O ácido linoleico, nós vimos anteriormente o ácido oleico, com apenas uma insaturação. O ácido linoleico, né, chamado ômega 6, tem 2 insaturações. Então, como eu falei com vocês, essas insaturações provocam uma curvatura na molécula que diminui a intensidade intermolecular. Né? O linolênico chamado ômega 3, tem 3 insaturações, tá vendo? As insaturações, então, é uma característica importante para fazer com que esses ácidos graxos tenham uma atividade biológica. E aqui o ácido araquidônico, né, que tem aqui 4 insaturações, certinho?
E observa que o ômega 3 e o ômega 3, o ômega 6 e o ômega 3 também tem 18 átomos de carbono, tá certo? Porém, eles têm, em relação ao oleico, eles aumentam as insaturações, as duplas ligações. Então aqui eu destaquei para vocês nessa foto que nós tiramos aqui, eu e o Gabriel aqui em casa, o azeite, o óleo vegetal, óleo de canola, óleo de milho, óleo de soja, inclusive, são óleos que contêm na sua estrutura a ligação dupla, tá bom? Então, os ácidos graxos essenciais, né, os ácidos graxos insaturados, linolênico, linoleico, chamado ômega 3 e ômega 6, são considerados ácidos graxos essenciais na alimentação. Quando a gente usa esse termo essencial, né, ou indispensável, a gente também tem os aminoácidos assim, no estudo de proteína. Né? Significa que nós temos que adquiri-los por meio da dieta, porque o nosso organismo não é capaz de sintetizá-los. Então, nós temos que adquiri-los por meio da dieta. Uma alimentação rica em ácido linolênico, linoleico, oleico, que são ácidos graxos essenciais. Tá bom? Então, os ácidos graxos essenciais se encontram em grande quantidade nos óleos de milho e soja, sementes, castanha, no óleo de linhaça e nos óleos de peixes, principalmente de águas marinhas, né? E também em ovos. O ácido oleico, né? Então, é o ácido monoinsaturado, que a gente está destacando aqui, presente no óleo de soja, no azeite, no óleo de milho. O ácido linoleico, linolênico e palmitoleico são ácidos graxos poliinsaturados, chamados de PUFAs, importantes na nutrição. Então, aqui, olha, isso é muito importante para nós, para a nossa alimentação, destacar, então, uma alimentação rica em ácidos graxos essenciais. Então aqui a gente destaca, né, como a gente falou nos peixes, né? Então além aí, né, os ácidos graxos poliinsaturados, as PUFAs, né? Então a gente vai destacar aqui, né, eles recebem o EPA, né, uma sigla, e o DHA, né? Então aqui ó, a gente tem aqui o ácido eicosapentaenoico, com 20 átomos de carbono na cadeia. Então aqui uma dieta rica, uma alimentação com peixes, por isso que a proteína, né, além da proteína de animal derivada dos peixes, né, a gente tem os óleos são muito importantes porque são ricos em ácidos graxos poliinsaturados. Então a gente destaca aqui, né, o salmão, bacalhau, as trutas, que são peixes aí importantes, peixes de águas frias, né, contém os ácidos graxos, né, na sua forma ativa da série ômega 3, certo? Então aqui agora a gente vai mudando de assunto aqui, né? A gente vai falar da cetose, né? Que a degradação incompleta de lipídios no organismo humano produz 3 diferentes compostos denominados compostos cetônicos. O primeiro a gente destaca aqui, não é ácido graxo, não é uma cetona, propanona, que nós já vimos. Aqui agora, a gente tem o ácido graxo, né, que é caracterizado nessa molécula, com a cadeia carbônica com 4 átomos, e aqui a gente tem uma cetona, uma molécula de cadeia mista, é o ácido 3-oxobutanoico, né? Então, função cetona e ácido carboxílico. E aqui o ácido 3-hidroxibutanoico. Agora a gente também é uma função mista, que nós temos o álcool e o ácido carboxílico. Normalmente, então, aqui, olha, a degradação incompleta de lipídios vai gerar esses 3 compostos, que aqui uma proximidade em torno de 2% de propanona, 20% de ácido 3-oxibutanoico e ácido 3-hidroxibutanoico, que a gente destaca em torno de 78%. Tá? Esses compostos são encontrados no sangue próximo das concentrações indicadas, que nós acabamos de dizer, e em concentrações elevadas se torna uma cetenomia, que aí a gente tem que ter uma atenção especial à saúde por causa dessas variações. E aparece na urina, inclusive, que são os testes feitos, que vai constatar a cetonúria, tá bom? Então, esses ácidos graxos são importantes para a gente detectar a cetonúria, tá? Então aqui vamos destacar algumas moléculas também, gente. Na parte bioquímica a gente tem uma série de moléculas que tem na sua constituição o ácido carboxílico. Aqui a gente tem o ácido cafeico, não confundir ácido cafeico com cafeína. Cafeína é uma função nitrogenada que a gente vai ver posteriormente.
Então, o ácido cafeico nós temos aqui o grupo funcional, o ácido cafeico também ele está dentro dos polifenóis, tá vendo aqui? Os polifenóis, aí o ácido cafeico, né? Aqui, ele é importante que ele também tem atividade antioxidante, importante no combate dos radicais livres, e também tem atividade anti-inflamatória. O ácido glutâmico, gente, então a gente está vendo o grupo funcional do ácido glutâmico, tá vendo? Que recebe o nome de ácido por causa da propriedade ácida que eles têm, né? O ácido glutâmico é um aminoácido, olha que interessante. Ele tem dois grupos funcionais. Os aminoácidos, né? Ele sempre tem essa característica aqui, olha. Ele tem o grupo amino, que a gente vai estudar de funções nitrogenadas. E sempre o grupo amino vai estar no carbono 2, tá vendo aqui? Ó, aqui é o carbono 1 e o grupo amino dos aminoácidos, ele está sempre no carbono 2, tá? Então, o ácido 2-aminopentanoideóico é quem? É o ácido glutâmico, né? Que ele pode ser encontrado na forma de glutamato, que a gente vai ver em sais derivados de ácido carboxílico. Nós temos o ácido sórbico também, que é um ácido carboxílico, contém aqui, né, o grupo funcional, e ele destaca aqui duas ligações duplas. O ácido sórbico é um composto encontrado na natureza, usado como conservador alimentar, principalmente contra fungos e leveduras. Existem alimentos que têm um pH mais baixo, estão mais suscetíveis ao ataque de fungos, de mofos, de bolores. Então, alguns alimentos, ele é adicionado de ácido sórbico. O ácido sórbico impede o crescimento de fungo e de levedura, tá? Então, aqui a gente tem algumas, né? Então, inclusive está dizendo que foi isolado pela primeira vez a partir dos frutos imaturos da sorbeira ou da tramazeira, né? Onde provém o seu nome. O ácido cinâmico lembra um pouquinho o ácido cafeico, né? O ácido cafeico é derivado do ácido cinâmico também, junto com o aldeído cinâmico, que nós vimos dentro do estudo dos aldeídos, lá dentro dos aldeídos, é um dos constituintes da canela, a canela que confere um sabor tão agradável ao alimento. Claro que gosto, cada um tem um paladar diferenciado, alguns gostam, outros não, mas o sabor, o gosto da canela, entre os constituintes, aqui nós temos o ácido cinâmico responsável, né? Um ácido cinâmico responsável por esse sabor característico. Além disso, também é um conservante, ele serve como um conservante natural aos alimentos, tá bom? Então aqui a gente tem o ácido cinâmico, né? E aqui, só para recordar, esse aqui é o aldeído cinâmico. Viu a diferença? Aqui, olha, é só hidrogênio, tá bom? Muito bem, aqui o ácido pirúvico, o piruvato, é um composto orgânico contendo 3 átomos de carbono, originado ao fim da glicólise. Lembra lá que a gente estudou na biologia a glicólise? A glicólise, então, aqui ó, é a degradação da glicose que nós vamos ter como produto o ácido pirúvico. Então, a glicólise, né, que é aonde que vai acontecer aqui a degradação da glicose. E o ácido pirúvico, então nós temos aqui, olha, ele é um ácido, contém grupo funcional ácido carboxílico, e aqui nós temos um grupo cetônico, né, chamado de ácido oxopropanoico, que é o nome sistemático da IUPAC. O ácido pirúvico ele pode ser convertido em etanol e CO2, então o etanol que é um álcool, nós estamos vendo aqui, ele pode ser também degradado em CO2 e água, e ele pode ir para a fermentação lática, né, e ser convertido em ácido lático, que também é um ácido carboxílico importante. Aqui, a diferença para o ácido pirúvico é que no ácido pirúvico aqui é uma cetona, no ácido lático aqui se torna um álcool, tá bom? O ácido lático é o ácido 2-hidroxipropanoico, tá? Em meio aquoso, dissocia-se o ácido pirúvico formando o ânion piruvato, que a gente está vendo aqui, ó. Então, ele dissocia-se em piruvato, tá? Que é a forma sobre a qual participa dos processos metabólicos. O ácido pirúvico é um composto de menor energia que pode ser obtido da glicose, sem a utilização de oxigênio. Aqui o ácido, né? O ácido acrílico, ou simplesmente acrílico. Acrílico é o nome usual genérico dos derivados do ácido acrílico. O que a gente tem destaca aqui, né? Ele é um ácido contendo 3 átomos de carbono, e no carbono 2 nós temos uma insaturação.
O ácido acrílico é a base para a fabricação de resinas sólidas, chamada PMMA, e a PAN, né? Que são os principais constituintes dos acrílicos, tá certo? Então, tá aqui o ácido acrílico também, o grupo funcional, tá bom? E aqui nós temos a dupla ligação. Também é chamado de ácido propenóico, tá? Então aqui, olha, é o ácido propen 2-enóico ou simplesmente ácido propenóico, tá? Então, o ácido acrílico. E aqui é o ibuprofeno, né, tão conhecido aí, né, na indústria farmacêutica. O ibuprofeno é um medicamento do grupo dos anti-inflamatórios não esteroides, sendo usado como analgésico e antipirético, né? Importante medicamento no alívio de dores de cabeça, dores musculares, dor dentária e outras dores. O nome ibuprofeno, só uma curiosidade, né? O nome ibuprofeno tem origem nas iniciais dos nomes sistemáticos do ácido isobutil. Tá vendo que aqui a gente tem o grupo isobutil, não é isso? 1, 2, 3, 4 carbono. Nós temos aqui o propanóico, a região derivada do ácido propanóico. E aqui a gente tem um grupo aqui, o grupo fenólico aqui, né? Então veja só, né? Aí a origem do nome é iso, o I vem do iso, o bu de butil, o pro de propanóico e o composto fenólico vem o feno, ibuprofeno. Só uma curiosidade. Mas o que a gente tem que destacar? Que aqui é o nosso grupo funcional, certo? Muito bem, galera. Muito obrigado pela atenção de vocês. Está aqui as nossas referências. E eu agradeço e eu aguardo vocês na próxima aula. Muito obrigado. Está aqui o nosso mascote com os grupos funcionais carboxílicos, tá bom? Grande abraço para vocês.